Aqui. Tem muita coisa, nós vamos falar ainda do Alexandre de Moraes, nós vamos falar da CPMI, do INSS, que destino terá, depoimentos que continuam, né, com agora as testemunhas do Mauro Cid, o que foi que aconteceu naquele dia mesmo, afinal o general impediu, não impediu entrar no acampamento, terrível atentado nos Estados Unidos, tudo isso estará aqui e pretendemos que tudo isso esteja aqui para que você fique sabendo ainda mais, para que em vez de rancor você tenha conhecimento, né? E para que só tenha um rancor, o rancor contra o fascismo que pretende instituir a ordem do terror entre nós, né? Para que você tenha mais amor pela democracia. É isso que a gente quer. Vamos lá, olha aqui. Ontem nós falamos aqui que o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que uma sanção a Alexandre de Moraes está, sim, entre as possibilidades, e disse que até é muito provável. Ele foi provocado por um taradinho chamado Cory Mills, um deputado republicano do movimento MAGA, da extrema-direita, né? E falou de aplicar contra Alexandre a chamada Lei Magnitsky, né? De que eu já vou falar daqui a pouco. Então nós temos os Estados Unidos pensando em punir um magistrado brasileiro com uma lei que foi criada em 2012 no governo Obama, em homenagem ao advogado Sergei Magnitsky, russo, que morreu nas dependências de uma prisão do Vladimir Putin. E, por intermédio dessa lei, então, os Estados Unidos quiseram punir russos que estariam envolvidos com essa morte, porque ele era um dissidente. E a lei Magnitsky foi feita para punir pessoas, punir, sim, crime, tráfico, não sei o quê, mas especialmente crimes contra os direitos humanos. Então, nós teríamos um ministro do Supremo no Brasil sendo punido por crime contra os direitos humanos. E o que foi que esse ministro fez contra os direitos humanos? Ele é o relator da ação penal e antes do inquérito no Supremo que apurava golpe de Estado no Brasil, tentativa de golpe de Estado no Brasil. Vejam que curioso, né? O governo Obama tinha uma concepção de direitos humanos que certamente não é a concepção do governo Trump. Mas também vejam que curioso, né? Os Estados Unidos criam uma lei de alcance global. Quer dizer, inicialmente era uma lei para a Rússia, depois de 2016 entra no governo Obama, também governo Obama, vira uma lei global para proteger os direitos humanos. Aí vai no Trump e diz, opa, nós temos uma lei aqui global para punir os nossos adversários, então basta, Valio Bene, basta, Arthur, que a gente os acuse de transgredir os direitos humanos. E como Alexandre estaria transgredindo os direitos humanos? Segundo o Cory Mills, perseguindo Jair Bolsonaro, então seria uma perseguição. Obviamente, estariam se miscuindo no andamento da investigação aqui no Brasil, no Poder Judiciário, num ataque à soberania brasileira, sendo juízes dos juízes nossos, ignorando, claro, todo o processo aqui. E o que aconteceu efetivamente é uma adesão puramente ideológica. E nós temos um deputado lá fora, licenciado, que é Eduardo Bolsonaro, que tem contato com essa extrema-direita, que está fazendo essa pressão. E aí, então, podemos ter um magistrado aqui sendo punido
por uma lei americana de alcance global que passa, obviamente, por um filtro ideológico lá, porque é claro que não é uma lei que foi feita, ora vejam, né, para proteger a liberdade de expressão. Ô Alexandre, o Arthur, sim. Você diria que as universidades americanas hoje são o paraíso da liberdade de expressão? Elas estão sendo punidas severamente pelo governo Trump. Só uma resistiu, Harvard. Estudantes estão sendo expulsos. Você pode defender lá a limpeza étnica na faixa de Gaza. Agora, há uma óbvia confusão, e no dia do atentado nós vamos tratar disso, entre o que é uma crítica ao governo de Israel e o que é o antissemitismo. Como é que é? O Washington Post do Bezos agora, Valeu Bene, só publica, ele determinou só artigos a favor. Os contra estão banidos. As redes sociais, idem. A liberdade de expressão é a liberdade de expressão que interessa àquele governo de turno. Há hoje muito mais restrições à liberdade de expressão nos Estados Unidos do que no Brasil. O que o Brasil faz e o que o Alexandre fez, em alguns casos, foi coibir o cometimento de crime, de criminosos, de pessoas cometendo crimes aqui no Brasil, nas redes. E, infelizmente, há certas visões de mundo por aqui que ou por ideologia, ou por burrice, ou por desinformação, ou por pressa, estão justificando uma eventual punição do Alexandre de Moraes. Justificando que um país tenha uma lei de domínio extraterritorial, baseado puramente no seu interesse e na sua visão de mundo, e na visão de mundo do governo de turno, porque, obviamente, essa lei ela não seria acionada por democratas, pelo Departamento de Estado. Houve, sim, gestões e tal, mas pensar em sancionar um juiz brasileiro, em punir um juiz brasileiro, num governo democrata, não, num republicano, sim. E tem gente que acha que se trata de uma lei neutra em defesa da liberdade de expressão. Não, não acha, sabe que não. Sabe que não é. Precisa tomar muito cuidado, porque quando a democracia cria restrição à pregação fascista, esse negócio de você se colocar, pode ser comigo, mas por quê? Você vai propor as mesmas coisas? O Brasil tem uma Constituição. Existem direitos consagrados nessa Constituição, existem valores consagrados nessa Constituição. Tentou-se, obviamente, dar um golpe de Estado aqui. Trata-se de uma agressão à soberania brasileira. É isso que precisa ser pensado. Não é? Congelar os bens do Alexandre nos Estados Unidos. Eu até perguntei para ele se era ele o dono daquela fazenda, Valeu Bene, em que se filmou Yellowstone. Quem não viu o seriado maravilhoso? É o Kevin Costner teve um chilique de primadona e interrompeu a filmagem. Eu fiquei louco da vida, né? Aí eu falei, agora vai, a outra não. Kevin Costner brigou com todo mundo, era o produtor, não quer mais fazer, queria trabalhar só 2 dias por semana. Né? Eu que sou o Reinaldo, trabalho 8 dias por semana. Terminando aqui, eu tenho coisa para fazer fora daqui. Né? E aí não tem. E Yellowstone, que é perto do parque maravilhoso ali, entre Wyoming e Montana, Valeu Bene. Né? Que, aliás, é um parque belíssimo. Nunca fui, mas conheço gente que foi. Dizem que é um negócio estonteante. Né? Não tem propriedades. Mas só que essa lei Magnitsky, ela é complicada, porque ela proíbe entrar nos Estados Unidos, congela bens do país se tiver. Mas ela proíbe também, a depender do alcance, mas isso tem que ser negociado com outras áreas, relação dessa pessoa com qualquer empresa americana. O quê? Cartão de crédito, banco? Pressionar os outros países para fazerem a mesma coisa?
Que efeito isso vai ter aqui dentro? Eu pergunto de novo, os candidatos à presidência que tiverem a bênção de Bolsonaro vão ficar defendendo que o judiciário brasileiro fique sendo torado pelos Estados Unidos? Sendo molestado pelos Estados Unidos? O Congresso brasileiro vai ficar à vontade com isso, achando, não, comigo jamais aconteceria? Não aconteceria? É uma questão de soberania. Pura e simplesmente. Por um acaso, durante o governo Biden, alguém aqui ficou pedindo que o governo Biden punisse o Bolsonaro? Houve alguma forma de punição? Não. O que houve sim foi a afirmação de que um golpe de Estado era considerado inaceitável do ponto de vista das relações entre os países. O que os Estados Unidos iam fazer? Invadir o Brasil? Não. Poderia cortar a cooperação militar. Isso sim. Assim como o Trump, não quero saber do Brasil, vamos cortar a cooperação militar. Agora, punir um juiz? E com alguns aqui dentro apoiando uma barbaridade como essa? Qualquer que seja a relação, que se possa ter com decisões do Alexandre, são questões que a gente tem que resolver aqui dentro. Nós temos que resolver isso aqui dentro. E temos regras, e temos leis, e temos instituições. De resto, nós resolvemos isso por aqui com muito mais competência do que os Estados Unidos. O golpista deles voltou ao poder, o nosso golpista está inelegível. É isso que eles consideram inaceitável. Os que invadiram as respectivas sedes dos três poderes aqui estão arcando com a responsabilidade. Daí que tem esse papo furado de anistia. Lá, o Trump chegou ao poder e perdoou todo mundo. E pelas regras de lá, ele pode. Pelas regras daqui, isso passaria pelo crivo do Supremo. Nós vimos o depoimento do Batista Júnior, comandante da aeronáutica, contando ali em detalhes constrangedores, desmoralizantes, a tentativa de golpe. Nos Estados Unidos, o número 1, então, das Forças Armadas, o Mark Milley, ele teve de falar para os seus subordinados, olhem aqui, temos um presidente que vai tentar dar um golpe de Estado e nós vamos seguir a Constituição. Há um livro que conta tudo isso. Não é? E o Mark Milley tem uma fala, meninos, histórica, que ele foi à inauguração de um museu do Exército, no dia 20 de novembro de 2020, o Trump ainda estava no poder. O 6 de janeiro deles ainda não tinha acontecido. O Trump estava dizendo que o Biden tinha roubado a eleição. Mark Milley pressionado a dar um golpe de Estado nos Estados Unidos. E o Mark Milley discursa, somos únicos entre os militares, não fazemos juramento a um rei, rainha, a um tirano ou a um ditador, não fazemos juramento ao indivíduo, não fazemos juramento a um país, a uma tribo ou religião, fazemos um juramento à Constituição. Cada soldado representado neste museu, cada marinheiro, aviador, fuzileiro naval, guarda costeiro, cada um de nós protegerá e defenderá esse documento, independentemente do custo pessoal. Ele não é mais o número das Forças Armadas Americanas. O Trump chegou ao poder, sabe o que ele fez? Tirou a segurança pessoal
do general e botou aquele Pete Hegseth, que é o secretário de defesa deles, como delinquente, para atacar o general e dizendo que... E está em curso uma revisão de patente do general. Porque ele não quis voltar apenas, ele quis se vingar e está se vingando. Que é o que o Biltre daqui pretende fazer. Não conseguindo ter o domínio do judiciário aqui, então eles apelam a um país estrangeiro que aplique sanções contra o judiciário. Não existe sanção contra Alexandre, qualquer sanção será contra o Supremo, como um todo o poder judiciário. Estado brasileiro composto de 3 poderes e do Ministério Público. O ataque a um dos poderes é um ataque à soberania do país. Sim, nesse caso você tem de decidir de que lado você quer estar. Você quer estar do lado da soberania e da Constituição, ou você quer ir lá, o tio Sam diz o anti e você vai tocar flauta para ele? Pois não. Ah, quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que o Alexandre faz? Não. Concordo ou discordo dentro das regras da Constituição. É esse o caso. Né?